funcionando. Ok. Deputado Rubens Bueno, com a palavra. Senhor presidente, primeiro espanta... Nós vamos... Os 10 minutos. Sim. Primeiro, senhor presidente, espanta que nós temos uma empresa com 60 anos de história, onde profissionais e milhares deles procuraram construir algo que fosse o maior orgulho do nosso país. Espanta o total descontrole, que é conhecido no meio popular como lambança. O que o PT está fazendo com a Petrobras é algo que é inusitado e não tem parâmetro na história do país. A presidente Dilma disse através de nota, e foi o primeiro ato, quando isso já estava florescendo na imprensa, ela veio com uma nota dizendo que se tivesse a cláusula Marlin e Put Option, ela não teria autorizado, não teria assinado. A presidente Dilma, presidente do Conselho, e sabemos que há 12 anos ela controla todo o setor energético do país, dado a ver o que aconteceu recentemente com a política na área do setor elétrico, onde a Eletrobras teve prejuízos em 2013 e 2012 de mais de 13 bilhões de reais. Algo inédito na história da Eletrobras. Veja a lambança, veja a esculhambação, veja a desorganização que estão fazendo com uma empresa orgulho do povo brasileiro. Quando vem o senhor aqui, diz que não sabe, o outro vem e diz que fala outra coisa, e vê que há um desencontro e uma contradição, nós estamos vendo que de um lado há um certo pacto. Pacto assim, aquele pacto de silêncio, onde a máfia, a Cosa Nostra, isso era algo que funcionava e muito bem. Não é? Até porque a vida poderia causar ali resultados para poder calar mesmo, definitivamente. E aqui eu estou vendo algo que chama a atenção do povo brasileiro. É impressionante. Parece que a media training feita pela Petrobras, com o apoio do Palácio do Planalto, com o Palácio do Alvorada, com o apoio de ministério, com o apoio da presidente Dilma, está levando a isso. Lamentavelmente. E o que é mais grave é que não é um governo sério, porque se fosse sério, queria ver apurado tudo isso. Primeiro, não deixou montar a CPMI. Durante tempo lutando. Não fosse o Supremo Tribunal Federal autorizar, nós não teríamos aqui essa CPMI, porque o governo jamais deixaria ela se instalar. Então eu pergunto ao senhor, já que o senhor aqui hoje não quis responder, mas o senhor já respondeu na CPI do Senado, que não era central a questão das cláusulas Marlin e Put Option. Eram centrais ou não eram? Aqui o senhor não declarou hoje para o relator. Eu não estranhei essas cláusulas quando eu tomei conhecimento para esse tipo de negócio. Não considerei centrais. Eu não conheço. Sim, o senhor não considera central. E eu não conheço as circunstâncias que o negócio faz. Nós estamos falando de um título, um título de um parágrafo. Eu não conheço as circunstâncias, e os contornos da negociação que foi feita há alguns anos. O senhor, mas isso é importante. O senhor, como executivo da Petrobras, da importância de um diretor internacional, era central ou não era? Essa que é a pergunta. Sim ou não? Eu afirmei que não era central e afirmo que não causou-me estranheza quando eu tomei conhecimento. Pois é, e aí o senhor está dizendo exatamente porque a presidente da República usa exatamente argumentos para se eximir da culpa de ter feito essa lambança dessa compra de Pasadena de 42 milhões e meio de dólares, dando um prejuízo que hoje o Tribunal de Contas condena de 2 bilhões de reais à Petrobras. E que os diretores, inclusive o senhor, vai ter que devolver esse dinheiro. A outra é a notícia de que o senhor esteve presente, estava presente, na compra da segunda metade de Pasadena. E que o conselheiro Fábio Barbosa falou sobre a necessidade de desenvolver mecanismos para coibir atos lesivos ao patrimônio da companhia. Olha só, aonde já estava os atos lesivos. Quais foram os mecanismos apresentados e que o senhor teria aprovado também nessa ocasião? A reunião do conselho não aprova, a diretoria não aprova nada. A aprovação que o senhor está se referindo? Sim. O conselheiro Fábio Barbosa disse que criar mecanismos para evitar atos lesivos à companhia. Que atos lesivos são esses? Quais esses mecanismos? Eu não me lembro disso. Mas o senhor estava presente? Sim, eu poderia estar presente. Porém, eu não tenho mais nenhum documento da Petrobras, não tenho as atas do conselho, que eu recebia como informativo.
né? Eu nem assinava as atas, como nenhum diretor assina, só os conselheiros. Mas isso aí já faz algum tempo, não dá para lembrar de tudo. Eu não me lembro dessa frase. Foi muito bem treinado. De fato, o treinamento é coisa espetacular, né? Aliás, para dissimular, nada melhor. Repetir uma pergunta que eu fiz ao senhor José Orlando, que esteve aqui na semana passada. Ele disse que apenas cumpria ordens e não sabia de nada. O senhor, pelo jeito, não está repetindo que apenas cumpria ordem, mas também está dizendo que não sabe nada. Para convencer a Petrobras a encerrar o caso, teria uma carta do senador americano Ted Kennedy pedindo que o Brasil não provocasse situações que pudessem piorar as relações entre os dois países. Qual era o conteúdo dessa carta? Eu não conheço essa carta, não me lembro. Nunca soube? Não lembro. Não. O senhor nunca soube dessa carta. Não lembrar é uma coisa, o senhor poderia não saber do conteúdo. Então, não conheço essa carta. Não conhece a carta. Bem. O senhor renunciou ao cargo uma semana antes da exoneração dos diretores das áreas de refino. O senhor Paulo Roberto Costa, seu companheiro de diretoria, e também o de serviço de engenharia, também seu companheiro Renato Duque. Aliás, companheiro de viagens, de passeios, etc. Ocorrida no fim de abril. Podemos afirmar que houve correlação nesses fatos? Não. Eu conversei com a presidente Graça em uma determinada ocasião de que estava chegando a minha época de aposentadoria, eu gostaria de tocar outros projetos na minha vida pessoal e apresentar uma carta de renúncia. Foi isso que aconteceu. Nenhuma relação com outros movimentos de outros diretores. Pois mas o que nós estamos observando é a coincidência, né? Muita coincidência. Quando o negócio mal feito lá em Passadina, do jeito que foi feito, aos milhões que até agora não chegamos no escritório de advocacia, que também tem mais milhões que não se sabe quanto, não é? E nem o escritório. Não é? E acontece tudo isso num período em que nós estamos vendo que houve um valor muito, muito alto para a compra de uma empresa como esta, que aliás está condenado pelo TCU, que eu acabei de dizer. Não é? E acontece exatamente as demissões e renúncia da diretoria. É uma coincidência muito grande e ao mesmo tempo muito grave que, lamentavelmente, esse governo, o governo da presidente Dilma, deixa para nós esta herança de uma tristeza tamanha do orgulho do povo brasileiro ferido nesta situação da compra, que o senhor é um dos responsáveis e réu já na Justiça do Rio de Janeiro. Eu gostaria de colocar em votação a quórum regimental as atas das 6ª, 7ª e 8ª reuniões, dispensando a leitura. Senadores e senadoras, deputadas e deputados que aprovam, queiram permanecer como se encontram, as atas estão aprovadas.